Olá, amigos. Eu quero gravar esse vídeo e eu quero que você pense naquilo que o Espírito Santo ele vai dizer para você. Por favor, você, obreiro, procure na sua igreja, aonde você é obreiro, alguém que a sua vida foi totalmente transformada na fogueira santa. Procure. Procure você membro na igreja onde você é membro, na Universal onde você frequenta, um membro que ficou rico, porque é isso que é prometido na fogueira santa. Procure um membro que a sua vida foi totalmente transformada. Acabaram-se os seus problemas e ela vive uma vida de mil maravilhas. Então, você, obreiro, faça isso. Qual obreiro aí do corpo de obreiros, onde você é obreiro aí na Igreja Universal, está rico, mudou de vida? Você, membro, faça a mesma coisa. Procure aí na sua igreja. E você, pastor, ou bispo, faça a mesma coisa. Obreiro, quantas fogueiras santas você já fez? Membro, você que é membro da Universal, quantas fogueiras santas você já fez? Você, pastor, quantas fogueiras santas você já levou o povo a fazer? E você disse que a vida deles iria mudar. Procure na sua igreja aí, pastor, um membro ou um obreiro, alguém que realmente a sua vida mudou. Aquilo que você prometeu na sua igreja para os obreiros e para o povo aconteceu. Procure. Isso que eu estou falando aqui é para você pensar. Procurem na sua igreja. Você sabe o que realmente falta para as pessoas? É uma coisa só. É realmente conhecer a Deus. É conhecer a verdade. Deus, através do profeta Oséias, falou isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que falta para as pessoas que têm buscado a Deus, principalmente na Universal, é conhecer a Bíblia de verdade, conhecer a Deus. Eu sei que é pregado muito na Universal, é falado muito sobre encontro com Deus. É falado muito sobre conhecer a Deus. Mas você já prestou atenção que nunca é explicado sobre isso? Apenas dizem que você tem que ter um encontro, que você tem que conhecê-lo. Mas você já prestou atenção que nunca ninguém explica isso para você? Porque eles não podem explicar aquilo que não tem. Simplesmente falam, mas não explicam, porque eles não têm, então não podem explicar para você. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como que você vai conhecer a Deus, conhecê-lo, sem conhecer a sua palavra? A Bíblia é o caminho. A Bíblia, aqui está, toda a mente de Cristo está aqui. Aqui está os pensamentos de Deus, o plano dele para a sua igreja, para o seu povo. Então, como que eu posso dizer que conheço a Deus se eu não conheço a sua palavra? Então, é por isso que muita gente é enganada, é iludida. E a coisa é tão séria que Jesus disse que até os escolhidos seriam enganados. Então, se até os escolhidos, se não tomarem cuidado, seriam enganados,
Agora, quanto mais aquele que não conhece, aquele que não busca. Está dando para você entender o que eu estou te falando? Busque a Deus. Ou acho que está na hora de você crescer espiritualmente. A verdade é que todos os bispos, pastores, membros, obreiros, todo o povo que segue esse evangelho da prosperidade não passam de crianças. E é exatamente o que diz aqui a Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isto. Isso aqui ele está falando sobre o crescimento espiritual. Está na hora de você crescer espiritualmente, obreiro. Está na hora de você, pastor, crescer espiritualmente. Eu sei que muito pastor, ele faz isso, tem muitos que estão sendo enganados ainda, porque acham que esse é o evangelho, mas tem muitos que não são, que não estão. Tem muito pastor que sabe que as campanhas, principalmente a Fogueira Santa, não vai mudar a vida de ninguém. Você sabe disso, pastor. Tem alguns que ainda não sabem, mas a maioria sabe. Você, bispo, eu creio que a grande maioria sabe disso. Que não vai mudar a vida de ninguém. Você sabe que a campanha da Fogueira Santa é para arrecadar dinheiro, é para pegar o mês da igreja, é para fazer a igreja crescer, é para que a instituição te dê uma igreja maior. Você sabe disso. Então está na hora de espiritualmente você crescer. Eu também já fui criança espiritualmente, porque eu praticava isso aí. E eu deixei de ser criança a partir do momento que eu conheci verdadeiramente a verdade. E quando eu estava aí, eu achava que conhecia. Eu achava que estava servindo a Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui, no livro de Coríntios, capítulo 13, no versículo 11. Diz assim: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de crianças. Vamos ler aqui na revista João Ferreira de Almeida atualizada. Diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Gente, quando nós chegamos à igreja, na Igreja Universal, nós éramos meninos na fé, espiritualmente falando. Nós não conhecíamos o Evangelho. O que foi apresentado para nós, nós abraçamos e cremos. E praticávamos fielmente, porque achávamos que era exatamente aquilo que praticávamos que a gente estava agradando a Deus. Só que você percebeu que nós não saímos disso na instituição? Nós chegamos crianças espiritualmente falando, e o tempo todo que eu passei lá, eu continuei sendo uma criança espiritualmente falando. Eu não evoluí, eu não conheci verdadeiramente a Deus, eu não sabia, eu não conhecia a Bíblia, porque eu só lia aquilo que era passado na igreja, que eram as campanhas, Abraão. Todo mundo na Igreja Universal conhece sobre Abraão, porque quantas fogueiras santas já foi feita sobre Abraão, sobre Isaac. Então, sobre Jefité, sobre Salomão, que Deus aparece para Salomão depois que ele fez os 1000 holocaustos. Então, essas passagens que falam de campanhas, de fogueiras santas, o povo da igreja, os pastores, bispos, nós conhecemos de cor. Porque era isso que vivíamos e isso que praticávamos. Quer dizer, desde quando chegamos na instituição, aprendemos isso, passamos 20 anos lá dentro e continuamos em cima disso.
É o seu caso. Você chegou na igreja, você aprendeu a praticar isto. Você chegou como criança e até hoje, espiritualmente falando, infelizmente, você continua sendo uma criança, porque você continua praticando isso. Infelizmente. E a Bíblia diz que Cristo, ele crescia em conhecimento. Aqui, ó. Olha o conhecimento. Está aqui. O conhecimento está aqui, ó. Ele crescia em conhecimento e em graça. Então, esse é o problema das pessoas. É por isso que, infelizmente, obreiro, espiritualmente, você continua sendo uma criança. Ainda que o seu orgulho não deixe você reconhecer isso. Infelizmente, você, pastor e bispo, você continua sendo uma criança espiritualmente falando. Porque a prática que é feita dentro da Igreja Universal sobre o sacrifício, essa prática que eu aprendi e deixei para trás, faz 4 anos que nós abandonamos totalmente essa prática. Porque essa prática tem levado uma coisa só. Tem feito com que as pessoas neguem o sacrifício de Cristo. Todas as vezes, você, obreiro, você que está com o teu sacrifício aí dentro do envelope, com a sua oferta, achando que é para Deus, que vai mudar a tua vida e que vai agradá-lo, você, sem saber, e se não sabia, você agora sabe, você está negando a sua fé. Você está negando a Cristo. Você está voltando para o Egito novamente. Você está voltando para a época da lei. Então você está dizendo, em outras palavras, se você chegar no dia da campanha, que é dia 18, se não me engano, e colocar lá o seu sacrifício, a sua oferta, você está dizendo, em outras palavras, Cristo não morreu e muito menos ressuscitou. É exatamente isso que você está falando. Porque no livro, eu vou ler isso aqui para você, não posso deixar de ler. Veio na minha mente agora. No livro de Romanos, leia isso aí. Deixa eu achar aqui para você. Romanos, está aqui. No capítulo 8, no versículo 31 e 32, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É de graça. Está aqui, ó. Se Deus não negou o seu único filho, ele morreu por mim e por você. Não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? O que é que você quer? Você quer ser curada? Seja curada. Você quer transformar sua família? Transforma a sua família. É só você crer. Você quer uma mudança de vida? Creia. Jesus disse que se tiveres fé e não duvidar no teu coração, direis a este monte, ergue-te daqui, e tal sucederá. Acabou-se. Então, é uma questão de crer, é uma questão de fé. Só que talvez seja muito fácil e muito cômodo. Como seria bom, como seria fácil você pegar o teu salário, colocar lá na igreja, e tudo aquilo que o pastor ou o bispo está falando na Igreja Universal acontecesse na sua vida. Seria uma moleza, hein? É ou não é verdade? Mas não é assim que você vai alcançar milagre. Não é assim
que tua vida vai mudar. E a prova é que você já fez tantas campanhas, tantas fogueiras santas, e nada mudou, nada adiantou. Então, está na hora de você deixar de ser criança. Obreiro da Igreja Universal, deixe de ser criança. Membro, pare de ser criança. Você, pastor, deixe de ser criança. Deixe. A verdade é que esse evangelho de prosperidade, de sacrifícios, está fazendo com que o povo saia da graça, quer dizer, perca a sua salvação. E viva uma vida em cima da lei, uma vida de maldição. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo para você. Então, no dia 18, eu acabei de ver uma mensagem, agora há pouco um áudio do Bispo Macedo, ele falando que você vai colocar a sua alma, a sua vida. Então pronto, acabou-se. No dia 18, leve a sua alma para Deus. Leve a sua vida para Ele. Ele não precisa e nem quer o seu dinheiro, o seu salário, o seu carro e muito menos a sua casa. Tá bom? Leve a sua alma. Entregue a sua vida para Deus no dia 18. E a sua oferta, o seu sacrifício, use em favor da tua vida, da tua família. Você vai ver como o Espírito Santo ele vai te abençoar. Tá bom assim? Então, você que gostou desse vídeo, dê um ok, compartilhe. E vamos entrar nessa campanha. Dia 18. Não cumpra o seu voto. O seu voto não é com Deus. Você não está fazendo voto com Ele. Pelo contrário, você está fazendo voto com a igreja, voto com os líderes, para simplesmente eles cumprirem as suas metas e os seus objetivos. Tá bom? Então, dia 18, de preferência, nem vá à igreja. O que você faz? Procure uma igreja evangélica perto de você. Vá nesse dia lá. Busque a Deus com o coração limpo, com a sua alma limpa, cheia de paz. Dia 18, nem vá. Nem vá. Procure uma igreja evangélica perto aí, aonde realmente prega o verdadeiro evangelho. Tá bom assim? Que Deus te abençoe. E que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abrir a sua mente e que você possa conhecer e entender o verdadeiro evangelho. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.